Boa noite, gente linda! O Instagram está informando que eu estou entrando ao vivo, então enquanto isso eu vou mandar os convitinhos pra gente bater um papo aqui bem bacana hoje. Quem está entrando, seja bem-vindo. Pessoal que quiser mandar convitinhos também, fica à vontade. A gente tem que apertar em um por um, né? Daí demora um pouquinho. Mas já vamos iniciar. Nossa fala. Aí, boa noite, mãe. Seja bem-vindo para Na Higienização. Boa noite, Gláucia. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre constelação. Eu tinha uma live com uma amiga, mas ela teve que desmarcar porque ela tinha aula. E aí eu falei, bom, vamos remarcar sim, mas eu vou entrar igual. Vamos fazer a live igual. Eu vou transmitir no Facebook hoje também, porque eu sei que tem às vezes gente que não me tem no Insta, mas me tem no Facebook, então vamos lá. Boa noite para a galera do Facebook também, sejam todos bem-vindos. No Facebook ainda tô aprendendo, então se alguém mandar um comentário eu não ler, não tem problema. Então, boa noite, Cirlei, seja bem-vinda. Então, essa noite, como eu comentei, eu tinha uma live marcada com uma conhecida, mas ela não pôde de última hora. Então, eu tô aqui para conversar com vocês. Bem-vinda, Edione. E eu tô aqui realmente para bater um papo. Se você tiver alguma dúvida sobre constelação, fica à vontade para me perguntar. Aproveitando, né? Amanhã tem grupo de constelação. Todos vocês estão convidados para ir. Vai ser o meu primeiro grupo, vamos fazer com muito carinho. Bem-vinda, Marina, boa noite. E amanhã, então, a gente vai ter essa primeira experiência ali prática, né? Para quem quiser, quem me acompanha e conhecer, saber o que é. Porque eu sou uma das fãs de Bert Hellinger quando ele diz as constelações elas não têm explicação, elas têm que ser vivenciadas. E tudo bem, a gente pode fazer assim uma introduçãozinha, né? Mas realmente a pessoa só vai saber entender o que é constelação o dia que ela participar. O dia que ela assistir, já é uma experiência, mas principalmente o dia que ela experimentar entrar no campo. É uma vivência totalmente diferente. E a minha mãe é prova disso. Esses dias a gente bolou um grupo de constelação lá na casa da minha mãe, um grupo de estudos, assim, né? E aí a minha mãe, ela falava assim que ela não sabia se ela podia participar, se ia dar certo, se ela não ia estragar. O Neto fala a mesma coisa. E ela entrou e depois ela falou assim: Meu Deus, é totalmente diferente quando a gente participa, a gente consegue entender a força do movimento, o impacto que aquilo tem, a emoção que isso traz. Então, por isso que eu te convido se você tem alguma dúvida sobre constelação, vá assistir um grupo, vá participar de um grupo e quando você for convidado a representar, realmente entre. Não se acanhe, não tenha vergonha, a experiência é totalmente diferente. E você consegue entender a força que isso tem.
Aí quando você for fazer a sua constelação, você vai saber que realmente a força que aquela informação está trazendo para você, o quanto é real aquilo. E quando a gente fala de constelação, né, para que a constelação serve? Ela serve para trazer luz, né? Para esclarecer algum ponto da sua vida que você tá com algum desafio. Boa noite, Tati, seja bem-vinda. Tati, minha colega de curso também, sempre lá nas constelações com a gente. Minha mãe disse, boa noite, Armeli, seja bem-vinda. Isso, minha mãe falou, ele só participando para entender, realmente. Eu posso até falar aqui um pouco, assim, é assim, é tal, mas você só vai conseguir entender o dia que você sentir o que é uma constelação, o dia que você estiver lá dentro do campo, recebendo a informação para passar para a pessoa que está constelando. E isso é totalmente diferente. E a constelação, assim, eu digo que o segredo dela é quando ela sai daqui e ela entra aqui no coração. Boa noite, tia Rose, seja bem-vinda. Porque a gente fica tentando entender, né? Tentando entender, querendo saber o que está acontecendo, mas quando a gente realmente para de querer só montar o quebra-cabeça para entender racionalmente, sim, a gente começa a dizer, ok, pode ser que essa ponta do quebra-cabeça que eu não vou conseguir fechar, mas faz sentido, eu tô sentindo, foi como foi sim, eu não posso mudar, a experiência é outra. Então, é por isso que às vezes a constelação, ela tem um tempo para agir, né? Às vezes você sai da constelação tão atordoado, querendo juntar todas as peças, e não é assim que ela vai funcionar quando ela chegar aqui no teu coração, quando você sentir ela, tipo, caramba, é isso que tá travando a minha vida. E é uma experiência muito bonita. Pra mim, eu virei fã, realmente, a minha vida virou de cabeça para baixo, deu uns 180 graus aí, por quê? Porque foi uma coisa que fez muito sentido na minha vida. Realmente foi uma das únicas coisas que eu procurei ajuda e me ajudou, me trouxe respostas e me deu um caminho. E claro, a constelação sozinha não faz milagre, como eu falei, ela me deu um caminho. Quem teve que escolher traçar esse caminho fui eu. E eu fui lá e fiz. E eu tive tanto resultado, gente. Há um ano atrás, ninguém era a Natália que trabalhava, né, na área jurídica, no direito, sei lá se ia fazer concurso ou não, era advogado um tempo, depois não era mais, mas sempre nessa área. E hoje eu tô numa coisa assim totalmente diferente, mas que pra mim faz muito sentido. Foi onde eu vi resultado, coisa que eu não via na minha profissão anterior. Boa noite, Clanice, seja bem-vinda. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu tô aqui pra gente conversar, bater um papo mesmo. Então, se vocês tiverem alguma coisa, eu sei que vocês são meio tímidos, mas fiquem à vontade. Vamos respondendo aí. E é uma experiência muito bonita. Para que a constelação serve? Então, para trazer uma luz para um problema. Qual problema? O que você tiver. O que tiver incomodando sua vida. Se é problema de relacionamento. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Se você está com um problema no seu relacionamento, pode ser visto. Você pode ver se é você que tem que resolver, se é alguma coisa que está com o seu marido, se existe força para você resolver esse relacionamento ou não, porque às vezes é uma pergunta válida, né? Se existe um amor, assim, uma força mesmo de permanecer juntos, né? De resolver e fazer dar certo, apesar do que já aconteceu. Bem-vinda, Morise, boa noite. Então, não sei, o que tá travando a sua vida? Hoje é um problema de relacionamento? Hoje é a sua profissão? E eu lembro que uma das coisas que eu sentia muito antes de fazer a primeira constelação foi que eu queria tirar férias. Mas eu queria tirar férias da minha vida. Eu falava isso. Falava assim, nossa, eu me pegava pensando muito nisso. Eu falava assim, eu precisava tirar férias. Mas assim, tipo, férias da minha vida. Não precisava tirar férias só do trabalho, precisava tirar férias
da casa, da família, do namorado, de tudo. Eu não queria mais estar presente em nada, porque eu era a salvadora do mundo, eu queria carregar tudo nas costas e isso é muito pesado, muito pesado. Então, eu simplesmente queria sumir. E era isso. E esse era um sentimento muito recorrente antes de eu fazer a primeira constelação. E assim, tudo se resolveu na minha vida depois da minha primeira constelação? Não. Eu já fiz 3 constelações até hoje, porque não é recomendado que a gente fique fazendo toda hora também, né? A gente vai para constelação quando a gente tem um problema que a gente realmente não consegue resolver, não consegue enxergar a solução. Boa noite, William, Lu, sejam todos bem-vindos. Ai, minha mãe falou que tá querendo tirar férias, mãe? Quando fica pesada, isso é um indicativo. Tá pesado, tudo que eu faço parece que eu não tenho resultado, tudo dá na mesma, ninguém me reconhece, eu faço, não faz diferença nenhuma. Isso é um baita do indicativo que a tua vida tá travada em algum ponto que você tá precisando olhar. Ó, depois da minha constelação, minha mãe falou que férias de tudo de novo, né? Depois da minha primeira constelação, que eu comecei a trilhar esse caminho, então, e buscar autoconhecimento e entender tudo que a constelação me trouxe, porque, como eu falei, a constelação ela é um movimento fenomenológico, ela tem um resultado, né, por si só, mas ela vai ter um baita de um resultado se você fizer a sua parte, né? Ok, eu entendi o que a constelação tá me mostrando e eu vou aplicar isso na minha vida. Porque se eu não aplicar, fingir que eu não vi o que foi feito na constelação, pode ser, né? A tendência é que continue tudo na mesma. E depois disso, eu comecei a entender, então, o que a constelação me proporcionou, digamos assim, né? Essa pergunta. A constelação me proporcionou entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Que se eu não estiver bem, não adianta eu tentar ajudar os outros. Não vou conseguir. Não vou conseguir. É aquela velha história. Quando eu tô transbordando, eu consigo ajudar os outros, na medida do que eles precisam também e do que eu posso entregar, porque ajudar não é salvar. Existe uma diferença. Porque quando você salva todo mundo, você tá tirando de você e tá dando até uma coisa pra pessoa que muitas vezes ela não quer, não precisa, e depois, por isso que às vezes as pessoas que você ajuda, ficam com raiva de você. São ingratas, né? Porque às vezes ela nem te pediu ajuda, mas você tá lá tentando salvar ela. E aí ela fica com raiva. É um movimento normal. Boa noite, Evan, seja bem-vindo. Então, a constelação me proporcionou saber que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E isso não é ser egoísta, isso é saber, se eu não estiver bem, eu não posso ajudar ninguém. Então, o que adianta eu estar toda quebrada, mal resolvida em muitas áreas da minha vida, eu vou ajudar ninguém? Não, eu só vou despejar, né? O que a Tati disse aqui? O que devo congelar para um desânimo surreal pela manhã? Vontade de ficar no quarto escuro por dias. Congelar ou constelar, Tati? Tá. Bom, isso mesmo, né? Essa questão. Vontade de não levantar da cama. Bem-vinda, Letícia. A minha constelação praticamente foi movida por isso, sabe, Tati? A primeira que eu fui fazer, né? Quando eu fui pedir ajuda, que foi quando eu identifiquei assim, caramba, sei lá o que eu tô fazendo com a minha vida. Eu tô no fundo do poço e se eu não fizer alguma coisa, eu vou embora, né? Pra dizer assim, de uma maneira bem macia. Esse tema pode ser colocado, com certeza. Essa vontade de ficar deitada, de não querer fazer nada, de querer ficar na sua cama quentinha. Mas você fazendo o curso, né, a gente já tem um indicativo. Claro que, né, na constelação nada é. Tudo tem que ser colocado no campo, porque, ok, a gente tem alguns movimentos que são indicativos, algumas coisas que a gente consegue identificar, é um problema com a mãe, é um problema com o pai. E, por exemplo, essa dinâmica de muitas vezes, né, não querer levantar, preferir ficar deitado, é uma dinâmica de energia de morte. Então, assim, Tati, tem algum luto aí que não foi resolvido ainda? Alguém que partiu e tá
te chamando a atenção? Talvez, não sei se é, mas isso pode ser colocado na constelação. Porque você acordar e não querer levantar, bem-vindo, Henrique. Acordar e não querer levantar, querer ficar na cama, querer ficar deitado, não é normal, né? Então, uma posição fetal você quer amparo, né? Proteção. Tem que ser colocado abrir um tema. Com certeza, alguma coisa pode te mostrar. E pode ser alguma coisa que eu falei relacionada a algum luto, ou pode ser outra coisa. Até mesmo ver com os ancestrais, né? Pode ser isso. Bem-vindo, Bruno, Andresa. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, eu indico você olhar, Tati. Principalmente se é uma coisa, né, que tá te travando. Bem-vindo, Léo. Boa noite, pessoal. E a constelação, ela serve justamente para isso. Se a sua vida, ela tá ótima, tá fluindo, você tá num relacionamento maravilhoso, se você tá resolvido com seu pai, com sua mãe, vocês não tem nenhum problema, se você tá fazendo o seu dinheiro, se a sua profissão tá tranquila, se você tem uma empresa, ela tá indo bem, se você tá feliz no seu trabalho, se tá tudo certo, se você tá de boa com seus filhos, não tem por que você mexer. Agora, se você tá com algum pontinho aí incomodando, na minha profissão, faço, parece que sempre tô no mesmo lugar, não consigo ir pra frente. Me dedico um monte, não consigo aumentar o meu rendimento. Tá sempre empacado, apesar de fazer curso, né? Se especializar, sempre nos mesmos problemas. Ou, muda de empresa, mas o problema é igualzinho, né? Uma repetição de coisas. Já mudei de 5 empresas, porque toda vez o meu chefe me perseguia. Tô na 5ª empresa, o meu chefe ainda me persegue. Caramba! Quem que tá com um problema aí? Você pode dar uma olhadinha nisso, né? Obrigada, Lu. Bem-vinda, Aline. Um relacionamento de casal, né? Tudo bem, brigas, assim, discussões, elas são normais, né? Não tem nada de anormal nisso. Agora, caramba, num relacionamento que você tá infeliz, que é mais briga do que um almoço tranquilo, que pra tudo é um problema, não tem conversa, não tem diálogo, não tem sexo, qual for a tua reclamação, se não tá fluindo, é porque tem alguma coisa travando. Então, assim, todos esses pontos, eles podem ser vistos numa constelação. Bem-vinda, Marlene. E se isso te incomoda, né? Porque se não incomoda, ok, pra você tá tudo certo. Agora, se te incomoda... Porque na constelação a gente aprende que todos nós viemos para ser felizes, prósperos e saudáveis, né? Saúde é outro ponto, né? Poxa, se você tem um monte de doença, né? Até que ponto isso é uma mensagem para você? O que precisa ser visto? Bem-vinda, Sandra, colega do curso. A Lu também, colega do curso, né? Todas aqui. Então, assim, por exemplo, eu fui uma pessoa que, inclusive, coloquei isso em constelação porque era uma coisa que me incomodava, assim, demais. 25 anos a pessoa tem tudo e mais um pouco. Joelho doendo, cisto no pulso, gente, é tanta coisa, nem lembro. Tem miopia. Aí o nariz todo ferrado com sinusite. Aí pele sempre com dermatite, sempre com alergia, um monte de intolerância. 25 anos, não é possível. Alguma coisa tinha de errado, certo? E eu coloquei isso na constelação também. E desde lá venho trabalhando a própria reprogramação biológica em cima de mim mesma, né? Porque um sintoma físico sempre traz uma mensagem, sempre. E ele pode ser seu, né? De um trauma que você viveu, ou de uma dor que a sua família tem, né? Porque a constelação familiar é isso, é olhar para você e olhar para o seu sistema familiar, do pai e da mãe, todos os seus ancestrais, né? 13, 14 gerações para trás, não importa. Se tá no seu sistema
E assim, quando a gente diz sistema familiar também, pessoas que influenciaram no nosso sistema familiar também têm um peso. Bem-vinda, Tassi, boa noite. E o que seria isso? Uma pessoa que influenciou no destino da família, alguém que roubou um dinheiro da família, influenciou toda a história da família, porque se aquele dinheiro não tivesse sido roubado, talvez algumas situações não tivessem sido enfrentadas. Algum pai não teve que trabalhar tanto, talvez, e deixou de dar alguma atenção para as crianças, e isso foi uma dor muito grande. Então, pessoas que se conectam com a nossa família. A sinusite tem muito a ver com... Eu não lembro agora exatamente. Porque quando eu falo assim, aqui a gente tem que olhar, seria da reprogramação. Na constelação, a gente olha. A gente coloca o teu sintoma, sabe, Marlene? A gente coloca você, coloca o teu sintoma, primeiro para ver se o sintoma se ele é seu. Se é alguma coisa que foi desenvolvida na sua vida, né? Se o trauma tem a ver com você. Ou se é uma coisa que tem a ver com talvez algum antepassado. Aí existem essas duas possibilidades na constelação. Numa constelação de sintoma, né, de alguma doença, a gente coloca você e o seu sintoma. E aí a gente vê para onde que o negócio vai andar, se ele vai andar para você, se ele vai andar para trás, que é alguma coisa ancestral, e aí a gente vai desenvolvendo. Então não tem como eu falar na constelação, né, da reprogramação biológica, eu realmente não lembro muito bem, mas tem alguma coisa a ver, se eu não me engano, com trabalho, porque eu trabalhei isso em mim já. É porque eu tenho muito sintoma, então eu já confundo, né? Tinha, porque já tô melhorando. Então, tem a ver com essa questão de fazer alguma coisa que não gosta, de estar num ambiente que não é bem-vindo, alguma coisa também, às vezes, né, não cheira bem. O que eu tô fazendo que tá me incomodando? É mais ou menos nesse sentido, falando de uma reprogramação, né? Na constelação pode ser que te mostre outra coisa. Aí eu não sei se isso fez sentido para você o que eu falei ou não. Irritação com pessoa próxima também tem a ver com a sinusite. Tem coisas, né, Lu, que às vezes não é só uma coisa, tá? Às vezes, uma dor, por exemplo, miopia, alguma coisa que eu não gostaria que eu vi e não gostei, né? Mas tem a ver também com alguma coisa relacionada aos pais. Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser. E aí, por exemplo, num atendimento de reprogramação biológica, eu vou ir conversando com você até você me dizer: tá, isso faz sentido. Se não faz sentido, aí a gente tem que ir para uma constelação, porque daí muito provavelmente não tem a ver com você, é alguma coisa dos antepassados. Então é mais ou menos assim, eu consigo fazer um atendimento de reprogramação em você se o sintoma é seu. Se ele não é, aí a gente tem que ir procurar nos antepassados e aí a gente tem que abrir uma constelação. Se fez sentido para você, você pode trabalhar em você isso já, tá? Você pode ir conversando com você mesmo, com o seu corpo e dizendo: eu entendo, é isso, mas eu já estou resolvendo. Avisa o seu corpo que você está resolvendo, que você entendeu o recado que ele te trouxe. Porque é essa dinâmica que a gente tem. Bem-vinda, Tia Mara, que eu vi que entrou. Bem-vinda, Solange. Obrigada, Lu, pelo suporte aí. Tô sem minha apostila, porque, gente, sintoma, né? Todas as partes do corpo tem e eu ainda não decorei todas. Mas na constelação, geralmente, a gente abre o campo mesmo para ver. Na reprogramação, daí a gente trabalha com algumas situações prévias que a gente já tem. Então, isso é bem legal, assim. Qual que é, por exemplo, a eficácia de uma constelação, né? Que trabalha um sintoma físico? Ela tem algumas possibilidades, tá? Tem gente que faz a constelação, some o sintoma. Imagina, Marlene, de nada. Espero que funcione. E se não funcionar, fico à disposição aí. Tem gente que faz a constelação, o sintoma some, não tem mais, não se incomoda mais com aquilo. Tem gente que faz a constelação e o sintoma melhora, dá uma qualidade de vida legal para a pessoa
E tem gente que faz a constelação, o sintoma até dá uma aliviada, mas ele continua influenciando muito na vida. E por que isso acontece? Ah, a constelação não funcionou? Não. É porque é o seguinte, todo sintoma físico vem de uma dor emocional e alguma coisa energética. Então, assim, você já tem aquela situação e ela já tá te dizendo, ó, vamos resolver? Vamos resolver esse problema com o teu emprego? Vamos resolver esse problema com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão? Vamos resolver essa briga com o teu namorado? Vamos superar essa traição? Cada sintoma tem alguma coisa. E aí você não resolve. Você resolve, joga para debaixo do tapete e fala, ok, não tá mais influenciando minha vida, né? E segue. E vai continuar batendo na tua porta. Só que daí ele viu que, né, mexeu com o emocional, não te atingiu, você não quis resolver. Mexeu na parte energética, você não quis resolver. Aí ele vai mandar um recadinho físico, né? Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dengue, não sei a doença que você vai pegar, o sintoma físico que você vai ter. Vai vir esse recado. E aí, para onde que você tem que olhar? Só que, gente, vamos ser sinceros, né? Quando a gente começa a ter um sintoma, primeiro é a fase da negação, né? Ah, não tô sentindo nada. Não é grave, não vai passar. Bem-vinda, Fran. Boa noite. Então a gente primeiro fica nessa fase da negação, né? Não é nada, vai passar, vou superar, vou tomar um remédio em casa. Se começa a incomodar muito, vou tomar um remédio em casa, vai passar. É coisa que a gente nem deve fazer, né? Se automedicar, mas enfim. E aí fica nessa negação. Aí começa, depois de uns 2 meses o negócio incomodando, aí a gente pensa, caramba, tá me incomodando, vou procurar um médico. Aí vai, procura o médico, começa a fazer um tratamento físico, enfim, medicamentoso, e eu não tô falando que não deva fazer, eu acho que deve fazer sim, tá? Eu sou bem defensora de que as terapias, enfim, qual seja, medicina, psicologia, psiquiatria, elas são complementares, elas não são exclusivas, então eu não acho que você tem que fazer só constelação na sua vida ou só psicoterapia. Não, eu acho que você tem que ir no médico, acho que você tem que usar todos os recursos que existem, porque Deus fez todos esses recursos para nós utilizarmos. Então, assim, faz constelação, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no teu médico, toma os remédios, tudo bem. Só que eu digo assim, faça a constelação porque muitas vezes ela vai te trazer uma resposta um pouco mais ampla que talvez evite problemas futuros, se você entender o recado e resolver isso na sua vida. Mas faça todas essas etapas, ok? Não exclua nenhuma. Enfim, aí você começa a fazer esse movimento de fazer um tratamento físico e remédio, né? Ele remedia, ele só tá tratando a situação passageira ali. Então, aí você dá uma melhorada depois, não liga mais pra isso. Aí vai e volta, sabe? Você fica mudando de medicamento, mudando de tratamento, mas o teu problema emocional você ainda não resolveu. E aí, de repente, você tá há 5 anos com essa dor. 5, tô sendo generosa, né? 5, 10, 15. Aí, de repente, você ouviu alguém falar que, nossa, a constelação ajudou. Aí você resolve fazer uma constelação. E aí você faz. E, ok, talvez nesse ponto, talvez o teu sintoma não desapareça totalmente. Por quê? Porque isso eu ouvi de uma médica, tá, gente? Uma médica me falou isso num consultório uma vez. Que todos os nossos problemas são físicos, são emocionais e energéticos primeiro. Então, se eu não resolvi, ele foi pro físico. E quando ele foi pro físico é porque a mensagem tava ali, ó, faz tempo e eu não resolvi. Então, sim, eu não resolvi, ela veio pro físico. Já é um pouquinho mais difícil de resolver. E agora, se eu tô com esse sintoma há 10, 15, 20 anos, aí com certeza vai ser um pouquinho mais dificultoso de resolver. Mas tem gente que faz a constelação e pronto, acabou. Não sinto mais nada. Então, assim, a constelação ela é muito única. Ela é muito do que você precisa ver. Ela é muito do que o seu sistema familiar permite que você veja, permite que você resolva. E é muito do que a sua alma quer resolver. Porque às vezes a gente quer resolver aqui, mas aqui a gente não quer resolver. Por quê? Qual que é o ganho secundário da situação que eu estou enfrentando? Por exemplo, às vezes existem crianças que ficam doentes frequentemente, porque quando elas ficam doentes, elas têm a atenção do pai.
E os adultos também fazem isso. Então, assim, quando eu estou doente, eu tenho atenção, que eu nunca tive quando eu era pequena. É uma dinâmica possível. Não tô falando que é, gente. Não tô falando que é, tô falando que é uma dinâmica possível. Então, assim, aí você quer resolver? Quer resolver mesmo? Ou você acha que se você resolver, daí você não vai mais ter essa atenção que você queria? Então, depende muito do quanto você está disponível para resolver o que precisa ser visto. Tem muito disso, tá? Então, por isso que a constelação ela atua de uma forma diferente para cada pessoa. O quanto você quer resolver, o quanto isso te incomoda. Tem gente que faz às vezes a constelação e não estava tão incomodado com o negócio, e talvez não tenha feito tanto sentido assim, mas futuramente faça. A constelação ela atua em muita coisa, né? E ela pode atuar por muito tempo. Então, assim, às vezes, eu fiz minha constelação hoje, mudou nada. Não fez sentido nenhum. Daqui a uns 2 meses começa a acontecer umas coisas na tua vida que você pensa, caramba. Ou você nem, talvez você nem lembre que é da constelação, mas a constelação atuou e vai acontecer. Então, as coisas vão acontecendo e depende muito da sua disponibilidade. Quanto mais você sair daqui e vir pra cá, mais vai fluir, mais vai ter resultado. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Tomar uma aguinha aqui. Tô falando que tá vindo na minha cabeça, conforme que vocês foram trazendo também, mas se alguém tiver alguma dúvida, tô aqui disponível. Boa noite, Silvana. Seja bem-vinda. Vamos ver o que mais que eu tenho para falar, já que vocês são tão tímidos. Eu acho que eu fui falando, né, do que a constelação me proporcionou. A constelação me fez entender, então, em primeiro lugar, que eu sou a pessoa mais importante, que primeiro eu tenho que me cuidar, para depois ir transbordar para os outros. E eu recebi esse recado de novo sábado numa constelação. Abriram uma constelação para mim no sábado, e aí veio um anjinho, né, para me dizer assim: olha, primeiro você, depois os outros. Primeiro você se protege, depois você vai proteger os outros. Porque gente, quem vira constelador, terapeuta, é aquela família é aquela pessoa que quer salvar a família inteira, né? Então, assim, fiz muito isso. Consciente? Não, inconscientemente, tá? Deixa eu só ler aqui os recadinhos. Minha mãe já passou da hora de fazer. Olha, mãe, você me apresentou as constelações. Você. Eu já fiz a terceira e eu só tenho resultado positivo. Tipo, todos. Então, eu deixo com você a sua decisão. Se você quer fazer, se não quer fazer, eu não posso fazer para você, mas tenho colegas maravilhosos para te indicar, né? Mentores, então você tem um monte de gente aí para escolher. Não posso fazer para minha mãe, tá, gente? Porque não é recomendável fazer para família, né? Não tem condições de eu fazer uma constelação para minha mãe. Eu compartilho do mesmo sistema familiar dela, né? Então eu totalmente não tem como eu me desligar, né? Não, ir sem intenção fazer uma constelação dela. Então ela tem que ir para algum dos meus colegas, eu não posso fazer para ela. Marlene, que bom ouvir você. Eu estou nessa fase olhando por mim. Essa fase é muito importante, muito importante. A gente tem tanta informação, tanta percepção e a gente a gente tem tanto resultado positivo depois, Marlene, sabe? De primeiro olhar pra gente, mas depois a gente consegue, nossa, realmente ajudar, fazer diferença, ter a nossa própria noção, sabe, Marlene? E quando a gente se coloca no nosso lugar, né? Que a constelação também me deu essa possibilidade de eu enxergar qual era o meu lugar de força na minha vida e de eu permanecer nele. E entender o que, se eu sair dele, eu tenho consequências negativas na minha vida. E quanto mais eu
treinei isso e eu repito isso e vivo isso dia após dia, eu consigo identificar com muito mais facilidade quando eu saio dele quais são as consequências. Coisa que eu não sabia antes, né? Bem-vindo, Douglas. Eu não posso fazer da minha mãe, né? Então tem que passar pro pessoal. Então, assim, eu entendi na constelação também que o meu lugar é o lugar de filha. Eu sou filha dos meus pais, eu não sou mãe dos meus pais. Não sou mãe, não sou pai, não sou avó, não sou vô. Não sou grande perante eles, eu sou um grãozinho de areia perante os meus pais. Então eu não posso ajudar eles. Eles são, né, quantos anos eles tinham quando eu nasci? Não posso. Não adianta eu querer salvar. Não vou conseguir. E ainda tô saindo do meu lugar totalmente, né? Bem-vinda, Ana Paula, colega do curso também. Curso em peso sempre aqui, né? Vocês são uma ótima audiência. E eu entendi isso, que esse era o meu lugar de filha dos meus pais, né? Esse era o meu lugar. E além disso, o meu lugar na ordem de irmãos, né? Sou a primeira filha, sou a segunda, sou a terceira, quem eu sou? Né? Isso faz muita diferença também. Porque vai que eu tava ocupando o lugar de uma pessoa morta, né? Vai que você não sabe, a pessoa não sabe de um aborto que a mãe ou o pai teve. Aí ela acha que ela é a primeira filha, mas ela não é, ela é a segunda. Aí ela tava lá no lugar do irmão, que ela nem sabia que existia, mas ela não tava no lugar dela. E aí, sabe qual que é a dinâmica que às vezes acontece? A pessoa se culpa pelas coisas que ela faz na vida. Sabe, ela faz coisas boas, mas ela se sente culpada por estar desfrutando de fazer alguma coisa boa. Por quê? É como se o meu irmão que não veio, eu posso aproveitar a vida e ele não, e eu tô ocupando o lugar dele porque eu entendo que eu sou a primeira filha. E aí eu me culpo e como é que fala? Esqueci a palavra agora. Me saboto. Porque como se eu estivesse tirando dele essa força, essa oportunidade. Então, entender o nosso lugar é muito importante, muito importante. O lugar de filho, o lugar na linha de irmãos, um lugar do relacionamento, né? Relacionamento de casal é entre dois iguais. Ninguém é maior nem menor. Ninguém é pai, ninguém é mãe, ninguém é irmão. É um relacionamento de casal. Se tá ocupando o lugar de pai e de mãe, as coisas começam a ficar disfuncionais, né? Porque quando você procura um relacionamento, você não procura o pai e a mãe. Apesar de que a gente tem uma tendência de achar alguém bem parecido com o pai ou com a mãe para resolver os problemas que a gente tem com o pai ou com a mãe, né? Então é bom a gente resolver, né? Para conseguir ir liberando as pessoas. Então isso é muito importante. Saber que eu sou uma pessoa que eu tenho que me cuidar e a partir do que eu me cuido do meu lugar, eu dou força para as pessoas, né? Você falou ali ajudar da maneira certa, assim. Quando eu volto pro meu lugar de não querer salvar o meu pai, a minha mãe e o meu irmão, cada um consegue seguir com as próprias pernas. Eu lembro, assim, pra mim foi muito impactante que eu fiz a minha constelação numa segunda-feira. A primeira que eu fiz, né? Eu fiz numa segunda-feira e eu não contei pra ninguém. A única pessoa que sabia era o meu namorado. E aí, na quarta-feira, 2 dias depois, a minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que o meu irmão tinha pedido pra ir fazer uma terapia lá, nem lembro qual. Mas era uma coisa assim que a gente falava pra ele há tanto tempo, sabe? Tipo, vai ser bom e não sei o quê. E ele não acreditava, não queria fazer, não via nada. Gente, 2 dias depois da minha constelação, o menino pediu pra ir fazer. Ele pediu. Ninguém foi lá e falou, vai fazer. Ele pediu pra fazer. Por quê? Porque eu tentei parar de salvar ele também. Porque eu tava muito nesse papel, sabe? De querer salvar todo mundo. Bem-vindo, André. Boa noite. Então, quando eu saí, quando eu olhei pro meu irmão e falei assim, ok, é isso que você quer pra sua vida? E eu não tô falando que ele era todo perdido na vida, não. É que a gente vê as pessoas, a gente vê do nosso mapa de mundo, né? E a gente quer que as pessoas sejam iguais a nós, que façam,
que vão atrás, que faz tal faculdade, que não sei o quê. A gente fica dando pitaco na vida das pessoas, né? Sem elas nem pedirem. E isso é uma invasão surreal. E quando eu entendi isso, pra mim fez muita diferença também. Parei de dar pitaco na vida dos outros. Quando eles pedem, eu ainda penso assim, meu Deus, será que eu falo? Não, tem coisa que eu não falo, eu fico quieta. Porque eu penso assim, isso aqui não é problema meu, não. Faz diferença, porque quando eu dou um pitaco que não tem a ver comigo resolver, eu tenho problema na minha vida daí. Então, eu parei de tentar salvar ele. 2 dias depois ele acordou pra vida e falou assim, caramba, eu vou resolver minha vida. E resumindo, eu tava tentando salvar e só tava piorando as coisas. A partir do momento que eu falei assim, chega, eu não tenho nada a ver com isso, a pessoa acordou pra vida e falou assim, eu me viro. Então, assim, às vezes a gente tá tentando ajudar, tentando salvar e só tá piorando a situação, né? Então, assim, você volta pro seu lugar e você dá força para as outras pessoas. E esse foi a importância, né? Por isso que você presta atenção na sua vida e se cuida que os outros vão conseguir fazer isso por eles também. E confiar, né, nas pessoas. Isso foi bem importante. E depois da minha constelação também, nossa, mudei de profissão totalmente, né? Na minha primeira constelação, isso não foi o tema, a profissão. Foi a minha relação com o meu pai, que influenciou muito, né? O pai tem a ver com sucesso, com carreira, com chefe ruim. É isso. Então, eu fiz e a consteladora me perguntou, né? Por que você fez direito? E eu não sabia responder, isso me incomodou, assim, profundamente. Mas logo eu consegui identificar que era uma coisa que eu não queria fazer mais, que não cabia mais pra mim. E eu comecei a procurar outra coisa, e aí a constelação caiu de paraquedas no meu colo, e eu falei, tá bom, vamos lá. E amo, tô amando. Então, e aí sábado que eu fiz a minha última constelação, veio uma resposta do porquê eu fiz direito. E aí eu consegui, no campo, meio que assim, me despedir, sabe? Dizer, olha, eu não sou essa pessoa que vai fazer justiça por vocês. Então, eu deixo com vocês. E aí pra mim foi como se eu tivesse, ufa, agora sim, eu não vou ser mais solicitada como a Natália advogada, agora eu vou ser consteladora. Então, olha só, um movimento que começou há 1 ano atrás, hoje eu consegui concluir uma fase dele. Então, é uma caminhada, gente. Não é só um movimento que faz um milagre. Bem-vinda, Solange. Sim, um movimento pode fazer toda a diferença na sua vida, porque se esse movimento não existisse, eu não teria parado para olhar para tudo isso, entender tanta coisa e aplicar na minha vida. E é um caminho desafiador, é um caminho de altos e baixos, é um caminho que tem dia que dá vontade de chorar e falar, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Mas ao mesmo tempo não dá vontade de voltar para trás, porque eu sei como eu tava antes de ver tudo isso. Eu sei como era pesado, como eu queria tirar férias da minha própria vida. E às vezes o querer tirar férias da própria vida é querer morrer, gente. Sendo bem sincera. Então, por quê, né? Por quê? E o que a gente pode fazer para permanecer na vida, né? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum ponto aí martelando na sua cabeça, impedindo você de seguir, bem-vinda, Judite. Faça uma constelação. Pior do que tá, não fica. Isso eu te garanto. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar muitas respostas se você quiser. E você vai levar isso para sua vida e vai impactar de uma maneira muito positiva. Vai trazer todas as respostas que você busca. Talvez não na hora, mas ao longo do tempo vai se desenvolver. E aí a gente pega gosto pela coisa e vai fazendo movimento, vai entendendo, vai aplicando e fica cada vez mais claro, sabe? Porque a constelação é isso, né? Trazer luz. E para mim foi isso, eu procurei anjos que me trouxeram luz. E hoje é isso que eu quero levar. Eu quero levar a luz que um dia me trouxeram, né? Quando eu precisei, porque eu precisei muito, eu sei como eu estava antes. Então, de tudo isso que a constelação me trouxe, também ela me tirou essa vontade de tirar férias da minha vida. Mas não que eu não quero tirar férias, eu quero. Quero tirar férias, quero viajar, quero aproveitar,
Mas agora eu não quero tirar férias da minha vida, eu quero ir tirar férias e levar a minha vida junto comigo. Levar a família, levar o namorado, levar o trabalho, porque não tem como não viver isso que eu faço hoje, porque pra mim é muito bonito. Então, e fez muita diferença na minha vida, né? Se não tivesse feito, eu não estaria aqui. Então, bem-vinda, Raquel. E é isso, eu conheci tanta gente nesse caminho também, gente. Muitos de vocês estão aqui na live, né? E isso pra mim faz muita diferença. O meu círculo de amizades mudou bastante. E não que eu excluí os amigos antigos, mas tem pessoas que você vê que não tem mais uma energia e às vezes a gente insiste e a gente deixa aí daí. Porque tem coisa que não é feita pra durar, né? Então a gente supera e vai pra frente. E antes de eu terminar a live, porque a gente já tá aqui há 45 minutos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Eu vou falar uma última coisa que eu vi que a constelação me proporcionou muito também, que eu vejo, é o quanto é importante o luto ser trabalhado. Isso é uma coisa que eu tô vendo muito nos atendimentos que eu estou fazendo, do quanto os meus clientes são impactados pelo luto de alguém que não superou esse luto. E quando eu digo isso, por exemplo, assim, né, uma dinâmica. Muitas vezes isso acontecia muito antigamente, né, de perder filhos muito novos, né? A medicina avançou, claro, então hoje isso não acontece tanto, ainda acontece. Mas antigamente isso era muito comum, né? Então você vê mães que perderam filhos muito novos, né, de 2 aninhos, bebês, enfim, e elas não suportaram essa dor esse luto. Elas viveram esse luto, mas elas ainda vivem. Então, assim, faz 30 anos que a pessoa tá de luto. E o luto, ele é importante ser vivido, sim. Acho que ninguém tem que dizer que não tá de luto, sabe, passar por cima, porque não é assim que funciona. Ele tem que ser vivido. O luto tem que ser vivido, porque um luto não vivido também impacta, mas ele tem que ser vivido e superado. Porque, digamos, né, uma mãe que perde uma criança então tão cedo, muitas vezes elas tinham crianças novinhas ainda. E aí elas se perdem nesse luto e não conseguem olhar para os filhos que permanecem na vida. E isso tem um impacto, gente, gigantesco na vida das pessoas. Gigantesco. Porque é como se os filhos passassem o resto da vida pensando: a minha mãe não olha mais para mim, ela só olha para o filho que morreu. Então, por isso que o luto ele tem que ser vivido, e ele tem que ser vivido assim. Gente, 6 meses é um ótimo período, porque mais do que isso, a pessoa entra muito na energia da morte e ela passa a querer morrer junto com quem se foi. Então, é bem importante, assim, o luto ser vivido, mas ele ser superado num espaço de tempo aí de 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, depende de cada pessoa. Mas, assim, nessa base tá ótimo, porque a pessoa que tá muito perdida nisso, eu até aconselho, faça uma constelação. Porque se você não consegue superar o luto de alguém que se foi, a tua vida parou ali na morte dessa pessoa, entende? É como se depois disso tudo que aconteceu você tava hipnotizado, tipo, você tava só indo, acompanhando o fluxo. Acontecia, ok, você ia e você não sabe mais o que aconteceu depois, porque na tua mente só gira em torno do luto dessa pessoa. E aí, né, digamos, esses filhos que permaneceram vivos, eles têm que lidar com uma mãe que não olha mais pra eles, porque ela tá perdida no luto de um filho. E isso gera um monte de trauma, de não tenho atenção, não tenho amor, não tenho carinho. Bem-vindo, Fábio. Então, isso gera muitos traumas para as crianças e aí muitas dinâmicas se desenvolvem através disso. Um atendimento que eu fiz essa semana, a situação se desenrolou de um jeito a partir de um luto da avó, que não saía mais desse luto por ter perdido um filho. Ela perdeu um filho, desenvolveu uma depressão assim gravíssima. Aí uma das filhas vivas tentou salvar a mãe, tentou, né? Não conseguiu, obviamente. E a gente não consegue salvar ninguém, principalmente se a pessoa não quer ser salva. E ela trouxe aí os pais pra morar com ela e com o marido. E aí, obviamente que isso acabou com o casamento dela, porque ela tentou salvar a mãe e aí acabou com o casamento, isso custou o casamento dela.
anos depois, um casamento que tava ali só bambeando, terminou. Aí começou toda aquelas treta de, né, final de relacionamento, divórcio. Aí as pessoas muitas vezes mudam de comportamento. Isso acontece, né? Muda, não bebia, começa a beber, não fumava, começa a fumar. Alguns princípios meio que se perdem aí nesse meio do caminho. E tô falando desse caso, tá, gente? Não tô falando de todo mundo, tô falando de um caso que eu atendi. E os filhos sofrendo com isso. Então eu atendi a neta dessa avó, entende? Então assim, aí eu tenho uma neta que não dorme mais, tem um monte de problema de saúde, tá com a vida parada, não consegue avançar na profissão. E aí a gente conseguiu acessar o luto dessa avó através da constelação. Então olha quanto desenrolar, quantas vidas impactadas, quantas dinâmicas que poderiam ter sido evitadas se esse luto tivesse sido vivido, né? Mas tudo é como é, enfim. É bom que ela conseguiu ver, conseguiu acessar e conseguiu ressignificar essa história, né? E o movimento foi bem bonito, porque no final a avó conseguiu dar uma olhadinha assim pros vivos e aí a gente fica mais feliz, né? Tipo, uau, quem sabe agora ela olha pros vivos e as coisas comecem, o amor comece a reestruturar, né? Então, gente, constelação é isso, é luz e traz muitos benefícios. Então, se você tem algum ponto que você esteja querendo olhar, eu te convido a olhar. E eu te convido, então, também a ir no meu grupo de constelação amanhã. Vai ser 7h30 da noite, lá no Estúdio Pertucci, tá? É na Avenida Parigot, quase na frente da Gela Boca e da Honda, lá perto do restaurante Santé. Santé, não sei como é que fala certinho, mas é bem pertinho lá, tá? Jogue no Google, tem o endereço certinho, vai ser no 2º andar. Eu vou deixar uma plaquinha lá na entrada para vocês irem. E a gente vai ter uma constelação para facilitar de uma pessoa, né? E eu tenho mais uma vaga. Então, assim, se você quiser olhar para algum tema, né? Além de assistir, porque, gente, quando eu convido vocês para irem assistir, tá? Para assistir é de graça, não tem custo nenhum. Vocês vão lá, vão participar, vão ver o que é, desmistificar para vocês e fica tudo por isso, tranquilo. Mas se você quiser olhar para um tema específico, aí sim tem custo. Então eu tenho mais uma vaga para ser olhado um tema. Se você quiser, me manda uma mensagem no direct, me chama no WhatsApp, o link tá na bio e tem o meu grupo de constelação também de WhatsApp que eu fiz, é um grupo que eu não deixo aberto para mensagem, tá? Só eu mando o recado lá, que é quando vai ter constelação, enfim. E aí vocês fiquem à vontade para entrar lá, conversar comigo e me solicitar o que vocês precisarem, tá bom? Bem-vinda, Marcelina! Entrou no finalzinho da live aqui, mas eu vou deixar salva, tá bom? Pode desfrutar depois. Mas vocês estão todos convidados, então eu espero todos vocês amanhã para que a gente possa acompanhar essa constelação em grupo, porque eu gostaria de dizer, né, eu faço atendimento online, eu faço atendimento presencial individual, claro, aqui em casa, né? Mas a constelação em grupo, gente, ela tem uma força surreal, surreal. Então, eu sei que tem gente que fala assim, eu não quero fazer em grupo porque eu tenho vergonha. Mas assim, gente, eu digo pra vocês, eu converso com vocês antes, tá? Então, a conversa sobre o tema, sobre o que você quer olhar, ela é particular entre nós, ok? Então, assim, eu não vou abrir para o grupo inteiro o motivo da sua constelação, tá? Tem informação que vai ficar só entre eu e a pessoa que está sendo constelada. Mas o movimento acontece, gente. E quem assiste, constela também. Quem representa, então, meu Deus, constela mais ainda. Então, vocês fiquem bem à vontade para participar. E se alguém quiser olhar para algum tema, tem essa vaga disponível e eu recomendo, porque a força da constelação em grupo, ela é surreal. As informações que a gente consegue acessar e a emoção que traz, sabe, gente? É lindo. Eu sou muito, muito, muito fã da constelação em grupo. Quase todas as que eu fiz foi em grupo, né? Então, eu sei o impacto que isso tem. E acho que talvez foi essa emoção, esse sentir que fez eu querer realmente mudar de postura na minha vida, sabe? Mas claro, com os bonecos a gente também entende isso. A gente também consegue deixar com cada um o que é seu, seguir.
Mas essa, em grupo, a gente tem umas informações assim que são além, então vale muito a pena. Ai, mãe! Se eu pudesse, era sua, mas não posso. Então, outra pessoa vai ter que assumir essa vaga aí. Mas você vá atrás da sua, que você falou já que passou da hora, né? Então, se você quiser, né, vai. Eu recomendo. Então, gente, é isso. Obrigada pela audiência de vocês, por vocês terem me acompanhado aqui. Obrigada pelas perguntas, pela interação, foi uma delícia. Vou deixar a live salva se alguém tiver, se alguém quiser compartilhar, né? Falar sobre o que a gente falou aqui. E aí fica aí pro pessoal consultar se eles têm alguma dúvida sobre constelação. E eu espero todos vocês lá amanhã, 7h30 no Estúdio Pertucci, 7h30 da noite, tá, gente? Pra gente fazer esse grupo de constelação linda, essa energia maravilhosa que vai ter amanhã, tenho certeza. E é isso, pessoal. Bom restinho de noite. Um beijo pra vocês. Até mais!